Agora vamos lá no assoalho que eu vou mostrar para vocês como que foi feito o remendo lá, tá? Garage DNG. Bom, galerinha, então estou aqui dentro do carro, tá? Estou sentado aqui no banco do passageiro na parte traseira do carro, tá? Aqui está o banco do motorista, já na posição tudo certinho, tá? Para poder dirigir. E aqui está o lado do passageiro, né? Como eu falei para vocês que ia mostrar. Esse lado aqui, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, foi feito do lado do motorista também, tá? Então os dois lados vai ser a mesma coisa. Então aqui, ó, pode ver, essa aqui é a chapa que o funileiro soldou aqui, ó, tá? No caso, o trilho original do assoalho, ele faz o formato de um U aqui, ó, tá vendo? Um U de ponta cabeça, tá? Então aí o que aconteceu aqui? Tirei o trilho original, que ele vem aqui, tá? Dos dois lados, e passa uma travessa aqui, ó, tá? Então ele faz o formato de um U de ponta cabeça, tá? E no caso, o trilho que eu fiz para adaptar aqui, né, no caso para o banco da Belina, eu fiz o formato de um H aqui, ó, tá? Então se eu colocar aqui, ó, o trilho, deixa eu posicionar aqui na posição mais ou menos, ele vai ficar desta forma aqui, ó, tá vendo? Desta forma aqui, ó, formato de um H. Vou tirar ele aqui. Aqui pode ver no assoalho, ó, que já tem o furo, tá? Tá bem sujo aqui, tá? Mas depois eu vou ter que limpar tudo isso aqui, ó. Tem um furo aqui, outro aqui, ó, furo aqui, e um outro aqui, ó. Outro aqui na parte de trás, aqui, ó, no meu dedo, e o outro aqui, ó, tá? Porém o trilho original ele ia um pouco mais para frente. No caso do trilho que eu fiz ele um pouco mais grande, então ele veio mais para cá do que o original, tá? Então é dessa forma que ficou. Pode ver que o funileiro ele soldou uma chapa aqui, né, na onde era a área que estava bem podre, na onde ficava o trilho, tá? Então ele soldou essa chapa aqui, fazendo o formato de um U de ponta cabeça de como era o trilho original, tá? Então pode ver aqui que ele colocou a chapa e ponteou. Ele foi dando pontos aqui, ó, tá? Foi ponteado. Por que não pode soldar, fazer uma solda, um cordão de solda aqui? Porque se ele fizer um cordão de solda, quando você anda com o carro ele torce a carroceria, tá? E se ele fizesse um cordão fechado de solda, com o tempo do carro torcer, quando você anda com ele, essa solda ia acabar quebrando, tá? Então teve que ser tudo ponteado, a solda aqui, para ele ter uma torção de trabalho, tá? Esses pontos de solda ele é feito no assoalho inteiro, tá? Pode pegar um assoalho original aí e ver onde os pontos de solda. E aqui no túnel, na parte de baixo, você vai ver que onde tem a junção do assoalho com o túnel do carro, você vai ver uns pontos de solda, tá? Ele não é um cordão de solda por inteiro, ele é tudo ponteado, tá? Por causa do carro, quando você anda com ele, a estrutura do carro, todo o carro inteirinho ele se torce, tá? Então por isso que eles faz tudo ponteado o assoalho, e na carroceria você vai ver que vai ter vários furos a carroceria, né? Não sei se vocês já viram chassi de caminhão, ele é cheio de furinho. Por quê? Para ele ter uma torção. Se ele fosse uma chapa lisa inteira, o chassi do caminhão ele poderia vir trincar, tá? Então eles faz vários furos para ter uma torção e ele não vinha trincar, tá? Então se vocês pegarem aí qualquer assoalho de qualquer carro, né, não um carro que é monobloco, né, que é uma peça só, mas carro que é chassi, que tem uma carroceria em cima do chassi, pode ver que ele é tudo ponteado, tá? O Fusca é assim, Brasília, Variante, todos, o original, o assoalho é ponteado aqui no túnel, tá? Então
explicando um pouco para vocês aí o porquê que é ponteada a solda, né? E não um cordão de solda fechando tudo, tá? Então é desta forma que ficou. Agora aqui, o que eu vou fazer? Por mais que ele colocou a chapa nova aqui, se eu deixar desta forma aqui, na hora que eu andar na chuva, a água vai acabar entrando por aqui, ó, tá? Onde não tem solda. Apesar que ele ponteou pelo lado de baixo, mas ele não fechou de solda, tá? Então aqui tem que calafetar com o KPO, tá? Então depois eu vou mostrar um pedacinho na hora que eu for calafetar aí com o KPO, pra vocês verem, tá? Então eu vou ter que calafetar tudo isso aqui, ó. Tá? Aí vocês vão falar, mas a solda não pode ser um cordão e o KPO pode fechar aqui? Sim, por quê? O KPO ele não é uma coisa rígida, o KPO ele é como se fosse uma borracha, tá? Ele é um pouco emborrachado, então ele consegue ter uma torção acompanhando o assoalho do carro, tá? É diferente de uma solda que ela é fixa, tá? Que a solda ela não tem torção. Se ela ficar torcendo, pode ver que ela vai quebrar na solda, tá? Então aqui eu vou calafetar tudo com KPO e consertar esse assoalho aqui, né? Porque ó, tem bastante pontos de ferrugem, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, ó, pode ver que já tá tudo pintadinho, com preto fosco vinílico, tudo tratado a chapa, tá? Depois aqui eu vou ver se eu coloco uma manta asfáltica, tá? Em alguns pontos, tá? Não fechando totalmente o assoalho, tá? Porque não sei se eu já falei pra vocês no vídeo do Fusquinha que eu coloquei a tapeçaria. Eu falei pra vocês que eu gosto de deixar na lata. Por quê? Se você coloca uma manta aqui fechando tudo o assoalho, por acaso entrar uma água por baixo dessa manta, ele vai acabar apodrecendo o assoalho, tá? Então esse é um motivo que eu não gosto de colocar essa manta, né? Fechando todo o assoalho. Eu vou colocar somente no ponto que faz mais barulho, né? No caso aqui, ó, pode ver que ele emite um som. Então andando com o carro, você percebe que ele fica um acústico, né? Andando com o carro. Já como a manta asfáltica, esse acústico acaba ficando mais... Ele segura bem mais o ruído, tá? Então depois, se no caso eu for colocar o anti-ruído aí eu mostro pra vocês, tá? Então aqui já tá tudo certinho, esse lado aqui, tá? Como eu mostrei pra vocês, o trilho já tudo adaptado. E agora vamos começar o serviço aqui, né? É começar a fazer a limpeza aqui e calafetar com o KPO. Então agora com o carro suspenso aí já, tá? Pra mim poder trabalhar tanto na parte de dentro quanto na parte de baixo, tá? Vou ter que deitar ali de baixo para poder fazer o conserto no assoalho na parte de baixo também, para ficar bem vedado aí para não entrar água, tá? Então aqui está o assoalho, já tudo como eu mostrei para vocês, com a chapa já soldada, tá tudo sujo, vou ter que fazer limpeza. Tirar esses pontos de ferrugem aqui, tratar a chapa para depois poder passar a tinta aí, né? Aqui tá o trilho, que ele vai ser preso aqui, tá? Então é isso. Aí eu vou mostrando para vocês aí um pouco do conserto que eu vou fazer aí no assoalho dela, tá?
Bom, galera, então aqui começando a fazer a limpeza do assoalho, né, da parte dos ferrugens aqui, ó, tá vendo, ó? O que eu fiz aqui? Eu passei a escova de aço rotativa, tá, que vai na furadeira, e tô passando aqui, ó, pra tirar tudo as crostas de oxidação que tem aqui, né, que ela vai criando uma crosta, tá, e vai apodrecendo o assoalho, ó. Então pode ver que tem vários pontos de furos aqui, né, e corrosão na chapa do assoalho, tá? Então aqui que eu vou fazer? Eu passo a escova de aço, né, limpando bem a chapa, e aí depois eu vou passar o convertedor de ferrugem, tá? Que depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui é onde o funileiro fez a solda, né, da chapa, pode ver que ele passou uma tinta aqui para não vir a enferrujar, porque a chapa ela fica exposta, né, e pode vir a dar oxidação. Então aqui que eu faço? Aqui eu só vou fazer a limpeza, né, para poder fazer a pintura depois por cima. E aqui onde foi soldado, ó, tá vendo? Eu passo uma lixa grossa aqui, ó. Passo uma lixa para poder ficar bem áspero aqui pro KPO ele ter uma boa aderência, tá? Aí eu lixo tudo aqui, faço a limpeza de tudo e aí sim depois eu venho com o KPO para poder fazer aquela afetação aqui, tá? Pode ver que a lixa que eu estou usando é essa aqui, ó, da 3M, modelo 221T, tá? É uma lixa bem grossa, ó, uma lixa para ferro. Então é com essa lixa que eu lixo aqui, tá? Para ela ficar uma superfície bem áspera, tá? Para dar uma boa aderência no KPO, para ele grudar bem aqui na chapa, tá? E fazendo a vedação, tá? Depois de tudo isso aí é jogado a tinta aí para poder proteger a chapa, tá? Então mostrando um pouco para vocês, aqui eu tô fazendo uma parte do assoalho, tá? Pode ver que é a metade, né? A metade do assoalho para trás, eu tô fazendo, tô preparando ele, né? Para deixar tudo certo. E depois eu vou fazer a parte da frente ali, então eu vou fazendo aqui por etapas, né? Pode ver que aqui na parte do motorista, né? Que eu mostrei para vocês, ó, eu já consertei o assoalho, tá? Pode ver que na parte dos pedais aqui, ó, eu vim até aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui eu não mexi. Por quê? Eu vou retirar todos os pedais dela, né, que eu vou fazer a revisão, trocar esse do acelerador que não é o certo. O certo aqui é aquele de ferro, tá? Depois eu tirando tudo isso aqui, eu faço o tratamento da chapa, passo o KPO, calafeto ali nos cantinhos e passo a tinta e faço o mesmo processo que eu tô fazendo aqui, tá? Então para não ficar uma coisa muito grande, né, de ter que limpar tudo, preparar para depois passar o KPO, eu vou fazendo por etapas aí, né, por pedaços, tá legal? Então é dessa forma que eu vou fazendo aqui e devagarzinho aí vai ficando tudo novo, tá legal? Então eu vou terminar de raspar tudo ali, lixar, fazer a limpeza e aí eu vou mostrando para vocês aí algumas coisas. Bom, galera, então aqui já lixei tudo aqui, a parte que estava enferrujada, tá? Lixei aqui onde foi pintado aqui nos pontos de solda para criar aderência para me passar o KPO depois, tá? Aqui para poder fazer a limpeza desse pó que fica depois que você lixa, eu vou usar um aspirador aqui, tá? Para poder tirar todo esse pó aqui, tá legal? Aqui você não precisa retirar toda a tinta do assoalho, você só vai olhar bem aonde estão os pontos de ferrugem, tá? E aí você vai lixar onde está o ferrugem, tá? Depois disso lixado e depois de limpar todo o pó que eu vou fazer isso aí agora, aí você vai vir aqui e vai tratar a chapa, tá? Então vamos lá fazer a limpeza aqui agora do pó que ficou. Bom, galerinha, depois de fazer toda a limpeza aqui do assoalho, né, como eu mostrei pra vocês aí com o aspirador, tá? Agora aqui eu tô passando o convertedor de ferrugem, tá? Aqui está o que eu uso, essa marca aqui, uma marca muito boa. Então aqui é onde eu lixei tudo, né, que eu tirei aquele ferrugem mais grosso.
Agora eu passo o convertedor de ferrugem aqui em cima, tá? Para poder com que o produto haja. Para o produto agir aqui, lá fala que tem que deixar de 8 a 10 horas, tá? Depois desse tempo, você vai vir aqui ver e vai ver como que ficou a coloração aqui da parte que está oxidada, né? Ou seja, o ferrugem. Tem que deixar mais ou menos mais branco possível, tá? Igual aqui tá aparecendo aqui nas beiradas aqui, tá? Você tem que deixar mais branco possível essa parte que tá amarronzada, tá? Mas para isso você tem que fazer vários processos aí, tá? Pode ser que essa passada que eu fiz aqui não vai ser o suficiente. Então aí o que você vai fazer depois de 8 a 10 horas que ele pede? Você vai vir aqui ver como que tá o estado. Se tiver amarronzado ainda, o que você vai fazer? Vai lixar ou passar a escova de aço novamente e aplicar o produto novamente. E aí fazer um segundo processo, que é depois de aplicar novamente, esperar de 8 a 10 horas, tá? E aí você vai vendo até ver que ficou totalmente branco aqui onde estava o ferrugem, tá? E aí você vai, dependendo do caso aí, você vai ter que fazer mais de 2 a 3 processos aí, tá? Então é dessa forma que é feito o tratamento da chapa, né? Não é em um dia que você vai fazer um serviço desse, demora isso aqui, você tem que ir fazendo aos poucos, tá? Pode ser que demore de 2, 3 dias aí para você fazer todo o tratamento da chapa aí, tá? Para depois seguir a próxima etapa aqui do serviço, tá? Então é um serviço demorado, não é um serviço rápido, tá legal? Então eu vou passar aqui, vou esperar o tempo aí que o produto pede. E aí eu volto e vou mostrar pra vocês como que ficou. Pra mim ver se eu vou seguir com a próxima etapa ou eu vou ter que repetir aqui. Bom, galerinha, então voltando aqui. Depois de um dia aí eu deixei o produto agir, tá? Já secou. Aqui é onde eu passei, ó. Tá vendo? Pode ver que ele deu uma branquiçada aqui, tá? Aqui foi aonde eu lixei aqui já, ó. Pode ver que já limpou bem o ferrugem aqui, ó, tá? Então aqui eu vou ter que repetir mais um processo, tá? Aqui, ó, onde está essa parte marrom, você vai lixar novamente, tá? Deixa eu lixar aqui, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aí o ferrugem já vai saindo ali, ó, tá vendo? Então aqui como ficou marrom aqui ainda, eu preciso passar novamente o produto para que ele neutralize o ferrugem, tá? E ajuda a retirar ele também, tá? Pode ver que aqui, ó, olha aqui, como tinha um ferrugem bem acentuado, ó, ele não saiu totalmente, tá? Então aqui eu vou lixar tudo para poder aplicar novamente aí o produto, tá? Então eu vou lixar, passar a escova de aço aí para limpar o máximo possível aí do ferrugem. Aí eu volto e mostro para vocês. Bom, galerinha, então aí está, ó. Já lixei e passei uma escova de aço, tá? E agora vou aplicar novamente aqui o convertedor de ferrugem, tá? E repetir o mesmo processo que eu fiz, né? Foi passar ele, convertedor, e deixar de 8 a 10 horas aqui, tá? Então eu vou passar aqui novamente, tá? E aí eu volto e vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Por mais que fique pequenos pontos aqui de ferrugem, tá? Por mais que você lixe e não saiu esses pontos pequenos, você pode deixar, por quê? Esse ferrugem aqui ele não vai aumentar mais, porque você aplicou esse produto aqui, que é o convertedor de ferrugem, tá? Então ele não vai passar mais disso, tá? É claro que você vai ter que passar a tinta aqui para proteger, tá? Aí não vai enferrujar mais, tá? Se você passar o convertedor de ferrugem e deixar exposto aqui e bastante tempo pegando água aqui, aí vai enferrujar novamente, tá? Mas se você passar o produto e pintar por cima, aí não vai enferrujar mais, tá? Então vou passar aqui e deixar mais de 8 a 10 horas aí eu volto e mostro pra vocês. Bom, galerinha, deixei de um dia pro outro aí, tá? E olha como que ficou, ó. Já ficou bem acinzentado aqui, tá? A chapa. E essas partes aqui que ficou escura, aqui não vai ter problema de deixar, tá? Porque o
o produto ele já agiu aqui e neutralizou o ferrugem, tá? Então esse ferrugem aqui ele não vai aumentar mais, tá? Eu tinha aplicado com o pincel aqui, tá? E aí eu vim com um pano tirando o excesso, né? Tirei o excesso do neutralizador e deixei secar, ó. Então depois de um dia, ó, esse é o resultado, ó, tudo sequinho, tá? Agora que já tá, já tirei totalmente aquele ferrugem grosso que estava aqui e o produto agiu neutralizando o ferrugem para não aumentar mais. Agora sim, se fosse uma chapa que não tivesse furos aqui, eu já podia vir com a tinta direto aqui, tá? Passar a tinta, tá? Mas como aqui tem os furos e eu preciso consertar, então aqui eu vou vir com o KPO, tá? Passar o KPO aqui. E aí sim, depois que o KPO secar, aí eu venho com a tinta para poder dar o acabamento, tá? Para quem passa bate-pedra no assoalho, como eu já passei muitas vezes, você nunca, por mais que você não ia passar o KPO aqui, se tivesse uma chapa sem furos aqui, você não poderia vir com o bate-pedra direto, tá? Porque o bate-pedra é a base de água. Então, querendo ou não, você ia passar o bate-pedra aqui, como ele é a base de água, ele ia criar um pequeno ferrugem. Por mais que você passou o neutralizador, o bate-pedra é a base de água. Então, com o tempo, até o bate-pedra secar, ele já ia criar um pequeno ferrugem por baixo, tá? E aí depois o KPO ele vem... Desculpa, o bate-pedra ele começa a desplacar da chapa, tá? Então, se você for passar um bate-pedra aqui, você vai fazer esse processo aqui. Lixar, né, tirar todo o ferrugem, aplicar o neutralizador de ferrugem, deixar nesse estado que está aqui, tá? Aí você vai vir com uma tinta por cima, tá? Depois da tinta aplicada e seca, aí sim você vai vir com o bate-pedra, tá? Que aí o bate-pedra ele não vai vir em contato com a lata, porque tem a pintura por cima, tá? Mas no meu caso aqui, como eu ainda não vou pintar, né? Que eu vou passar o KPO aqui para consertar esses furos, tá? Então depois do KPO aí sim eu venho com a tinta, tá? Lembrando que aqui eu não vou passar bate-pedra, eu vou passar somente a tinta, tá? E depois eu vou ver se eu vou colocar a manta asfáltica aqui por cima, tá? Então aqui já tá tudo certinho, ó, pode ver que tá tudo limpinho, com a chapa neutralizada de ferrugem, tá? Aí agora sim eu vou preparar o KPO para poder aplicar aqui, tá? Nesses furos aqui, ó, para o KPO não descer para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma fita lá por trás, tá? Por baixo do assoalho, tá? E aí sim eu venho e passo o KPO, né? Feito isso, de passar o KPO, aí lá embaixo eu tiro a fita e aí eu vou fazer o processo que eu fiz aqui em cima na parte de baixo do assoalho, tá? Para depois aplicar o KPO, que aí vai ficar totalmente vedado aqui para não entrar água. Bom, galerinha, então aqui, ó, já preparei a lata aqui, né, para o KPO não vazar pro lado de lá. Usei uma fita aqui para poder vedar. Tá vendo, ó? Dá pra ver aqui, ó, nos furos a cor da fita aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui na parte de baixo para vocês verem como que ficou. Olha lá, ó. Coloquei a fita tudo nos buraquinhos onde tá furado o assoalho, né? Para mim poder passar o KPO. Tá legal? E aí, depois que eu passar o KPO aqui e aí o KPO secar, aí eu posso retirar a fita na parte de baixo, tá? Para depois sim eu fazer o processo na parte de baixo e passar o KPO por baixo também, tá? Aqui que são furinhos bem pequenos, tá? Se fosse algum buraco bem grande, aí eu poderia colocar alguma chapa de lata ou alguma chapinha de alumínio, tá? Aí no caso aqui eu teria que colocar na parte de cima, tá? Passar o KPO, colocar a chapinha de alumínio ou de lata, né? E passar o KPO por cima, tá? Quando é furo grande, tá? Agora quando é furinho pequeno assim, ó, só a fita, ela já vai segurar o KPO, né? Passa uma camada meia grossa, tá? Depois que secar, aí sim eu retiro a fita. E aí faço o processo na parte de baixo. Então agora eu vou preparar o KPO para mim poder passar aqui, né, nos furos. E também aqui onde foi soldado a chapa, né? Para poder fazer a vedação aqui. Tá legal? Bom, galerinha, então vamos lá. Vou preparar aqui o bom e velho KPO, que é esse aqui, ó.
tá? É essa marca que eu utilizo. Tem outras marcas aí, mas esse é o que eu mais gosto de usar, tá?